Fala traders, beleza? Encerrando mais um mercado aqui, dia 11 de maio, e um vídeo aí respondendo uma pergunta de um inscrito, o Michael. Ele deixou aí uma pergunta, foi: qual a sua opinião sobre setupizar? Pergunto porque me pego sempre procurando isso. Eu tenho analisado um padrão que se repete, incrível, mas acabo não entrando por não acreditar. Muitas vezes o stop não cabe, mas ele dá o alvo. Bacana, legal. Vamos falar sobre isso, que já não é um assunto muito falado quando estamos pelos traders de price action, tá bom? E o que é o setup, primeiramente? Vamos falar sobre isso aí, minha opinião, e dar algumas dicas, Michel. Vamos lá, até o final do vídeo eu vou dar algumas dicasinhas. O setup é o conjunto de regras pré-estabelecidas pelo trader. É como se fosse uma padronização. Tá? Você vai padronizar, vai estabelecer regras que façam você entrar e sair no trade. Qual que vai ser o tamanho do seu stop, quanto que é o tamanho do seu gain. Então é uma padronização. Tá? Apesar de muitos traders de price action não gostarem de setup, muitos deles utilizam setup, tá bom? Você que já é um cara experiente, você falou que tem um ano e pouco, você já teve professores que utilizavam setups e era de price action. E um setup muito famoso, podemos dizer assim, que muita gente utiliza e não percebe que é um setup, ó, vou botar uma linha aqui. É o quê? Marcar suporte e resistência, em qualquer tempo gráfico que seja. Marca suporte e resistência, que nessa linha rosa aqui, vamos supor. Aí, fez um martelinho aqui. Fez um martelo aqui no meu suporte, eu vou comprar. Aí é sempre assim, ó, compra, quando abrir, compra, e bota o stop aqui abaixo do candle. Tá? Você já tem uma regra de entrada, quando estiver na sua linha com o candle aqui, o martelo, e você já tem uma regra de stop. E vamos dizer que você usa alvo de um risco retorno sempre de 2 para 1 na operação. Então você já tem também um alvo definido, sua regra. Então esse aqui é um setup que muita gente utiliza. Muita gente faz isso aqui e diz que é price action, mas isso aí é setup. Setup também. Porque é algo que já está padronizado, é algo engessado, eu costumo dizer. E aí que tá, é errado utilizar? Não é. Não é errado. Eu só acho que é muito engessado. Para o mercado de renda variável, um mercado que a movimentação muda muito. O mercado muda o tempo todo. Durante um dia, nós temos diferentes ciclos de mercado. Nós temos uma tendência de alta, tem uma lateralização e uma tendência de baixa. Isso em um único dia de mercado. Você consegue ver diferentes movimentações. E aí que tá, que o setup ele não é bom em todos os mercados. Tá bom? E aí que tá uma coisinha, uma dica já. Todo setup ele tem um ponto fraco. Então, se você for criar um setup, ter um setup, você tem que identificar qual é o ponto fraco do seu setup. Tem um cara aí, eu vou falar uma coisa aí, Michael. Um cara que você conhece, que ele era Uber. Você já se ligou só para eu ter falado Uber? Ele tinha um setup de estratégia lá, um setup lá de médias móveis, tá bom? Era um monte de média móvel, eu acho que eram umas 4 média móvel. Aí, o que acontece? Ele pegou e ensinou, dizendo que tinha lucro com essa estratégia. Aí ele pegou e ensinou essa estratégia aí para as pessoas no curso lá. Aí depois disso, o pessoal só estava perdendo, ele perdendo, o pessoal lá perdendo. E aí ele fez um vídeo falando que eles estavam perdendo porque ele revelou a estratégia dele e tinha muita gente operando contra a estratégia dele, certo? E na realidade, o que acontece? É que a estratégia dele, pelo que eu percebi, pelos indicadores dele, era uma estratégia de tendência. A média móvel ela é um rastreador de tendência, tá bom? E quando o mercado fica lateral, a média móvel ela é inútil, ela não serve para nada, tá? Por exemplo, isso aqui é uma média móvel, essa linha azul aqui, vamos dar um exemplo. E quando o mercado fica lateral aqui, o preço fica passando em zigue-zague por ela. Não tem tendência, não tem tendência. Então, o setup dele era um setup de tendência.
e talvez ele pegou um período que o mercado ficou com mais tendência e depois o mercado mudou para um cenário mais lateral. E aí o setup dele não estava funcionando mais nesse mercado. Tá? Então o setup ele precisa de adaptações. E aí que tá, o setup ele é engessado e o mercado ele está em constante mudança, certo? E aí a pessoa leiga acha que é porque tem as pessoas que estão operando contra o setup dele. Né? A desculpa que algumas pessoas dão. Na realidade é porque o setup mudou. E aí que é interessante você já entender que você precisa saber qual mercado que seu setup é bom e qual mercado o seu setup não presta. Qual é o ponto fraco do seu setup. Tá? E aí o setup ele vai definir qual é o tamanho do stop, onde que é a entrada, o tamanho de stop e o gain. Tá? E tudo isso é padronizado, onde que você vai entrar e onde que vai sair. Isso aí vai gerar com que você tenha mais confiança. Se é algo que você já testou bastante, você tem um backtest, tem um estudo disso. Tá bom? Ele vai te dar confiança e automação. O que é automação? Quando você já tem regras pré-estabelecidas de quando você vai entrar e quando você vai sair, quanto que é seu stop, quanto que é seu gain, você praticamente fica ali só esperando essa regra acontecer. Só der o sinal do seu setup. Então, de certo ponto, é vantajoso que ele te instiga a ter disciplina. Quando você utiliza o setup. Você só vai operar quando aparecer o seu setup. Isso é um ponto positivo, tá bom? É o ponto positivo da gente utilizar os setups. O lado negativo é que o mercado está em constante movimento e o mercado e o setup ele é engessado demais. Outro ponto negativo, tá bom? Setups geralmente aparecem poucas, alguns, né? Não são todos, mas geralmente aparecem poucas entradas. Alguns setups. Geralmente são os melhores, tá? Que aparecem poucas entradas. E aí, às vezes, durante um dia todo aparece 2, 3 entradas somente. Aí tem dia que aparece 5, mas tem dia que aparece uma entrada só ou 2 entradas. Então, o dia todo, para aparecer 2 entradas, é muito tempo, gente. É muita pouca entrada. Mas é o preço, né, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro tá bom. Tá? É um ponto de desvantagem do setup, podemos dizer assim. E a dicasinha é a seguinte. Você não deve ter só um setup, Michel. Quando nós falamos que o mercado ele tem um ponto fraco, que um setup ele tem o seu ponto fraco, quer dizer, por exemplo, esse colega aí que eu comentei, ele tem, ele tinha lá um setup de tendência, certo? Então, logo, esse setup era ruim em consolidação. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que criar um setup para consolidação. E conforme o mercado mudar, ele mudava de setup. Então ele estaria se adaptando ao mercado que ele está operando. Essa é a grande sacada. Você não deve utilizar somente um setup, se for utilizar setup, mas sim ter uns 2 ou 3 setups ali na manga. Eu acredito que os 2 já seja o suficiente e que um cubra a desvantagem do outro. E aí que tá que o price action é uma coisa que eu digo que o trader de indicador ele precisa do price action, mas o trader de price action não precisa de indicadores, tá bom? Geralmente os setups aí são com indicadores, correto? E aí eu percebo que muitos dos caras que utilizam indicadores e eles têm consistência, assim, eles têm resultados, geralmente eles sabem e aplicam muito o price action junto com os indicadores deles. Então, só o setup sozinho não adianta. Por quê? Se o seu setup é ruim em um tipo de mercado, você tem que saber identificar o mercado que está ocorrendo. Se sua estratégia, seu setup, ele é bom no dia de tendência,
você tem que saber identificar quando o mercado está em tendência e quando o mercado está lateral. Tem que conseguir analisar a teoria de Dow, possíveis figuras e tudo mais. Mas vai utilizar o seu setup normalmente. Você vai utilizar aquele que mais se adapta ao cenário do mercado que você está operando. Essa é a dica básica. Ter mais de um setup, cada um cubra as desvantagens do outro, o ponto fraco do outro, e saber alternar. Para isso você precisa saber do price action, saber alternar cada setup. E não utilizar somente um setup, tá bom? Para começar a fazer o setup, você tem que fazer bastante backtest. Você tem que anotar todos os... Pegar um gráfico passado, pegar os últimos 6 meses, o último ano, e vir observando de forma imparcial sobre onde teve stop, onde não teve stop, como que foi, anotando cada dia pontual de quantas entradas teve, quanto que foi, se teve gain, se foi loss, quanto que deu, o total, e você organizar tudo isso, anotar mesmo e ver se é viável esse padrão, esse setup que você quer criar. E aí você começa pelo stop também, começa a analisar qual a média de stop que você tem que ter para não pegar o seu stop e te dar alguém, tá bom? Você vai ter que avaliar isso de uma forma que seja um stop que geralmente esse stop ele não pegue na maioria das vezes, mas também ele não é tão caro para você. Sabe fazer esse equilíbrio. Então comece pelo stop na hora de analisar se o setup funciona. Faça bastante backtest dele. E padronize, você vai padronizar o setup. A questão é você entender qual é o mercado que o seu setup é bom, saber identificar isso. É um mercado que ele é ruim. Tentar criar um setup que seja bom para esse tipo de mercado, que o outro é ruim. Aprender um pouquinho mais de leitura, saber alternar. Começar a ver como você vai alternar analisar o mercado para conseguir alternar os seus setups. Eu não acho errado, só acho um pouco engessado. E isso aí é um ponto desvantajoso, tá bom? Comparado a uma leitura. Mas tem coisas que acabam sendo meio setupizadas, meio padrão mesmo. Tem coisas que até parecem setup. Porém, o setup geralmente não, é definido por regras estabelecidas. Quando você já coloca um stop sempre técnico no price action e alvos técnicos, você já está deixando de setupizar, porque cada vez você vai ter alvos e stops diferentes, pontuações. Agora, quando é dentro de um setup, ele sempre está no mesmo ponto, esse stop e o gain, tá bom? Há uma padronização. Enfim, eu espero que tenha ajudado. Estuda bem o setup antes de aplicar, dá uma boa analisada no gráfico anterior, como que o mercado foi com esse setup. Comece a colocar ele em replay, tá? Em simulação e tudo mais, antes de aplicar e veja o funcionamento dele. Tá? Geralmente, a desvantagem do setup é a quantidade, a pouca quantidade e engessar, mas você consegue moldar isso para que funcione a longo prazo para você. Basta ter mais de um setup, tá bom? E procure sempre se especializar nesse setup. E não alternar. Ah, deu loss na semana. Eu vou deixar esse setup de lado e vou arrumar um novo. Não, isso aí é o erro que o iniciante comete. Ele pegar uma coisa, ficar uma semana com o setup e depois abrir mão. Você tem que treinar e se especializar no setup se você vai utilizar setup. Tá bom? Eu não aguento mais falar a palavra setup. É isso, espero que tenha ajudado. Valeu!